Bem-vindos ao Fertilicast. Este é um podcast dedicado a você que tem um problema de reprodutivo, dificuldade para engravidar ou qualquer coisa que envolva um planejamento reprodutivo, tanto para você solteiro, para você que tem parceiro fixo. O nosso objetivo é trazer informações com credibilidade, ou seja, trazer profissionais para serem entrevistados que possam agregar informações coerentes, não aquelas simples informações que nós pegamos ali sem muita base. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo uma pessoa que eu devo muito, porque me ensinou todos os meus primeiros passos, que eu admiro bastante e que hoje vai contar a história e vai trazer para vocês as informações de como que faz para a gente chegar num serviço reprodutivo, como que faz para a gente evoluir dentro da reprodução, nos tratamentos, das melhores formas possíveis, desde a forma mais básica até a mais tecnológica possível. E esse meu convidado é o professor, doutor, o meu amigo, Caio Parente Barbosa, né? Caio, obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz, esse podcast ele é feito muito mesmo de forma informal, mas que as informações para o nosso público, e o nosso público geralmente são pessoas que estão interessadas na parte reprodutiva, para que a gente possa esclarecer para eles tudo isso, né? Então, quem que é o Caio Parente, que é o professor titular da faculdade do ABC, onde eu também estou, né, da disciplina de saúde reprodutiva, que é o diretor-presidente do Instituto Ideia Fértil, também do qual eu faço parte, e do que meu professor, né? Então, eu fico muito feliz, mas quem que é a natureza do professor Caio de uma forma rápida, porque a gente tem um monte de assunto para falar em pouco tempo. Valdemar, primeiro é um prazer estar aqui, né? Acho que a gente vem trabalhando há muito tempo juntos, voltados para uma questão que eu acho que é absolutamente fundamental, né? Eu acho que a gente vê por aí muita coisa falando de fertilização in vitro, né? Eu acho que a minha preocupação maior não é a fertilização in vitro, né? É a saúde sexual e reprodutiva das pessoas, né? Eu acho que a minha preocupação ela vai desde violência sexual e até o planejamento reprodutivo, e é isso que eu sou. Então, eu acho que eu sou um ginecologista que buscou essa especialização, e é com isso que eu trabalho. Não com fertilização. Fertilização é um braço importante da reprodução, mas é com saúde sexual e reprodutiva que é a minha preocupação maior. Que bacana e que importante isso, porque as pessoas que nos ouvem, elas têm que entender que muitas vezes o mundo está criando jovens ultra especialistas que só sabem aquilo, só sabem, por exemplo, tirar óvulo, formar e colocar um embrião dentro do útero, mas não entendem o geral, né? E o seu entendimento, porque eu sei que eu participei disso, acho que desde o começo da criação, é que o seu objetivo lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, era a acessibilidade ao tratamento reprodutivo. E você criou não tinha nem o nome ainda, Ideia Fértil, mas você criou já um serviço voltado para não mais aquele público AA, AB, que só paga, 3A, né, que pagava só em dólar e tal. Você criou acesso, e esse acesso, que é todo mundo que está nos ouvindo, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas situações específicas, né? Mas você criou esse acesso. E aí, eu acho que é importante que eu queria ver se você consegue traduzir para a gente como que é isso, né? Todos os tratamentos, eles tendem a ter os seus resultados, né? Mas como que é para esse casal conseguir chegar, né, para um tratamento? Porque é caro muitas vezes e não é todo mundo que tem acesso. O sistema público não oferece tudo que deveria, né? Até hoje, né? Até hoje. Quer dizer, na realidade são muito poucos os serviços públicos. Basicamente você tem o Hospital das Clínicas, antes tinha o Pérola Byton, agora é o Hospital
da mulher, né? Acho que Ribeirão tem um pouco, a PUC do Rio Grande do Sul, são muito poucos lugares que efetivamente fazem o tratamento e mesmo esses lugares, infelizmente, eles têm uma fila absolutamente monstruosa, eles têm uma seleção muito grande, então essas pacientes acabam não tendo efetivamente acesso. Mas vamos voltar um pouco. Você falou uma coisa que é muito importante, né? A gente, lá atrás, e você está comigo desde essa época, a gente tinha a preocupação de trazer acesso mesmo, né? De permitir que mesmo as pessoas que tivessem uma renda mais baixa conseguissem realizar seu tratamento, né? Então a gente começou exatamente dessa forma, trazendo uma forma de baratear custo, usando drogas mais baratas, usando processos que não é que não eram sofisticados, mas não eram tão caros, e a gente foi evoluindo, né? Mas sempre com a ideia do acesso, né? Sempre com a ideia de tratamento de públicos especiais. E a gente foi o primeiro laboratório da América Latina que começou a fazer tratamento de indivíduos que eram portadores do vírus do HIV. Né? Isso foi lá em 2006 que a gente começou isso. A gente montou um laboratório especialmente para essas pessoas, porque eram pessoas que não tinham nenhum lugar para ir, né? Os laboratórios de reprodução assistida não aceitavam quando o indivíduo era infectado, e a gente criou o CRASE. Né? O CRASE é o Centro de Reprodução Assistida em Situações Especiais. Esse processo ele foi se expandindo. Né? A gente começou pelas infecções virais crônicas, né? Hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV 1 e 2, mas a gente foi progredindo nesse processo, né? Pensando sempre em públicos especiais. Quais são esses públicos especiais? Porque a gente, quando está falando de reprodução humana, fica pensando naquela paciente que não consegue engravidar, mas existem uma série de outras situações que a gente se preocupa e se preocupou muito no passado, né? Então, por exemplo, dando três exemplos, né? O primeiro, HIV, as infecções virais crônicas. O segundo, que a gente começou a fazer um processo que até hoje a gente faz, que é para pacientes cadeirantes, né? E depois, mais recentemente, aquelas situações de doenças raras. Né? Então, esses públicos, para você ter uma ideia, quando a gente fala de cadeirantes, né, a gente tem no estado de São Paulo 1.500 novos para e tetraplégicos por ano. Né? E esses indivíduos, 80% deles vão ter problemas reprodutivos, porque é óbvio, a partir da lesão medular, ou eventualmente eles não ejaculam, ou tem uma ejaculação retrógrada. Então a gente tem um centro de tratamento especial com as técnicas todas de tratamento dessas pacientes. Então, por exemplo, a gente tem eletro e vibroestimulador, que são coisas eletroestimulador, praticamente nenhuma outra clínica no Brasil tem. Né? O vibroestimulador, que é uma técnica mais comum, e também tem o processo de retirada do espermatozoide do testículo ou do deferente. Né? Depois, com essa evolução, a história é muito longa, eu estou tentando dar uma resumida, mas com essa evolução, em 2015, a gente começou, então, lá na Faculdade de Medicina do ABC, a faculdade, eu participei da formação de um centro de referência em doenças raras, né? Que é outra situação muito especial em reprodução assistida. Falando um pouquinho de números, só para contextualizar, porque as pessoas também pensam, não, isso é doença rara. Não, doença rara, ela é rara individualmente, porque tem uma frequência muito grande. Então, a grande maioria da população é portadora de algum gene de doença rara, né? E as pessoas se encontram com o mesmo gene em até 2 a 3% dessa população.
Que é o tal que eles falam muito da compatibilidade Exatamente, genética, né? que é um assunto. Então, pega, quer dizer, 2 a 3% da população com doença rara, nós estamos falando no Brasil de 8, 10 milhões de pessoas afetadas, né? São, óbvio, milhares de doenças raras, por isso elas são raras, né? São de 6 a 7 mil doenças genéticas, né? E essas doenças, quer dizer, elas são, de uma certa forma, muito preveníveis, né? Quer dizer, você consegue detectar no embrião uma parte significativa dessas doenças, desde que, óbvio, tem todo um processo sofisticado, depois a gente até pode conversar disso, mas o que significa isso? Significa que quando eu detecto numa determinada família um determinado gene, eu tenho que ir pesquisar se a esposa daquele indivíduo com portador daquele gene, se ela tem também. Porque aí o filho tem uma chance muito Que razoável a gente não de quer que ter, nasça mais. exatamente, de ter uma dessas doenças raras. Então, a gente evoluiu para esse processo, né? E a gente continua, obviamente, evoluindo. O Instituto começou, o Ideia Fértil, ele começou lá pequeno, né? E hoje seguramente é uma das maiores clínicas do Brasil, mas justamente porque a ideia é a poder entregar a melhor tecnologia possível para o maior público possível. E ainda tem, acho que mais um braço, né, que eu acho que vocês, né, a gente, né, que eu vou falar, porque eu estou como entrevistador, às vezes eu vou confundir, né, a gente e vocês, mas tem um braço que seria também a oncofertilidade, né, porque foi e é ainda um incentivo que o Instituto faz para os pacientes com câncer que vão entrar numa quimioterapia também, né, eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque quando ele contou que a gente começou ali com restrições, claro, mas o que eu sei, que eu posso falar de bastidores, é que nunca a qualidade do sistema diminuiu, nunca. Então, sempre a qualidade do sistema melhorou. Então, por exemplo, a gente trabalhava com 20%, depois a gente passou para 30% de taxa de gravidez, depois passou para 40%, depois chegou a 50%. Então, a gente tem todos esses controles, por quê? Porque isso mostra a evolução do serviço como um todo, né, Caio? Isso é muito Sem bonito. dúvida. E como que é essa coisa que sai da cabeça deste indivíduo, que é o meu professor, né, que é o Caio, como que sai da cabeça dele conseguir fazer tudo isso, mantendo qualidade e melhorando qualidade, né, dentro de um ambiente desse? Então, eu acho que o Instituto tem algumas peculiaridades que eu acho que podem ser informado para os pacientes que desejam ter acesso a isso, né? Tem umas peculiaridades que o Instituto tem para receber tudo isso também, né, para poder Sem dúvida. executar tudo isso. Sem dúvida. Vamos, quer dizer, só voltar na questão da É, oncopreservação, né? Desde o início do Instituto até a pandemia, né, a gente fazia esse tratamento de forma absolutamente gratuita. A gente fornecia as drogas, a gente fazia todo o processo, era tudo gratuito. Com a pandemia, obviamente, as coisas ficaram muito, muito complicadas. Foi um período extremamente difícil para todos, né? Não foi só o setor de saúde. Quer dizer, o setor de saúde foi sobrecarregado, o setor de lazer acabou praticamente. Quer dizer, foi todo um processo complicado. A gente não precisa nem lembrar disso. Mas a gente sofreu essa questão e, infelizmente, a gente teve que parar de fazer o processo gratuito. Mas hoje ainda é, sem dúvida nenhuma, o tratamento mais barato do Instituto, porque a gente dá um monte de desconto e cobra o preço de custo efetivamente para aquelas pacientes oncológicas, justamente pensando no fato de que é uma paciente que está com câncer, né, não se preveniu financeiramente para pensar na ideia de fazer um tratamento de fertilidade e está num momento extremamente delicado da vida. Então a gente ainda mantém um programa, e seguramente é o programa mais barato nosso, de preservação da fertilidade para essas pacientes com câncer. Mas você tocou num ponto, Valdemar, que eu acho que é fundamental para a gente, né? Porque o Instituto Ideia Fértil ele é um tripé, né?
de ensino, pesquisa e assistência. E as pessoas muitas vezes acham que a questão do ensino piora a qualidade do atendimento ou piora a qualidade daquilo que é feito. Não é verdade, né? Porque quando você ensina, muito pelo contrário, né? Você tem que fazer a coisa no padrão mais alto possível, justamente para replicar aquele conhecimento. Então, hoje, o Instituto tem seguramente as melhores taxas de gravidez, aliado a uma tecnologia estúpida do ponto de vista, quer dizer, a gente tem tudo o que é de mais moderno dentro da reprodução. Lógico, o que é moderno não significa necessariamente uma coisa boa, né? Então, desde que aquilo já tenha sido testado, já tenha sido avaliado e já tenha sido, de alguma forma, referendado pela ciência, mostrando resultados que melhoram. De tal forma que hoje a gente chega em taxas estúpidas de gravidez, quando a gente fala em 60% a 70%, que era uma coisa inimaginável há 10 anos atrás. Não precisa ser muito mais que isso. Quer dizer, quando a gente fala em 2015, comparando com as taxas hoje, a diferença é estúpida. Né? E a viabilidade disso, né? Porque assim, se a gente pensar lá no comecinho do século, o custo era 1, o que a gente conseguia fornecer era uma coisa. Então, X igual a 1. E a gente conseguiu fazer esse X virar igual a 2, X virar igual a 3, X virar igual a 4, e foi subindo esse X, mas mantendo o mesmo princípio, né? Então, porque a gente saiu de lá de protocolos com medicações simples e com protocolos hoje que a gente usa as melhores medicações de mercado, e com as maiores tecnologias, como você mesmo mostrou, né? Porque as pessoas perguntam, né? Como que viabiliza isso, tendo acesso, quer dizer, permitindo acesso? Eu volto a dizer, o tratamento de reprodução não é barato para ninguém em nenhum Mesmo com a lugar, gente não é mesmo com a gente, em barato. nenhum lugar é barato, entendeu? Mas como que a gente fomenta isso? Como que a gente pode, né, dentro do Ideia Fértil, por exemplo, ter tecnologias como time-lapse, que é aquela que tira foto dos embriões e faz um filme do desenvolvimento e ainda analisa por IA, que a gente congela o óvulo e apresenta ali a porcentagem desse óvulo de produzir embriões de boa qualidade. Como a gente tem o sistema de segurança novo, né? Eu queria que você... Porque o público, quando eles vão pensar numa clínica, eles vão pensar num lugar, é claro, tem o público que vai pensar naquele que vai ter um mordomo servindo água no copo de cristal e sei lá o quê, né? E tem o público que vai procurar aquele que dá resultado, que tem bons resultados, que tem credibilidade, que tem confiança e tal. Como que você conseguiu chegar nisso, né? Porque o mérito de verdade é seu, tudo bem, eu participo da história há muitos anos, tudo, mas como que você fez para chegar nisso, para que eles entendam que isso é uma coisa real, né? Não é É. Bom, primeiro, obviamente, o Instituto Ideia Fértil é um instituto sem fins lucrativos. Né? Então, ninguém retira lucro dali. Então, obviamente, tudo que é o excedente financeiro é reinvestido. Né? Então, você falou, e isso é uma verdade, quer dizer, hoje a gente tem toda a tecnologia mais moderna disponível no mercado. Quer dizer, incubadoras que fazem essa filmagem. É muito interessante isso, porque hoje, com esse avanço monstruoso da inteligência artificial, isso também já está sendo agregado à medicina reprodutiva, então permite que a gente escolha os melhores embriões, a gente sabe quais são os embriões que que têm uma perspectiva melhor para transferência, então a escolha do melhor embrião para ser transferido inicialmente, isso tudo faz com que a gente consiga melhorar muito a taxa. Né? Mas o básico desse processo, e eu estava falando anteriormente, quer dizer, ensino, pesquisa e assistência. Né? Quando a gente junta essas coisas, isso tudo faz com que a gente consiga uma excelência em serviço. Né? Porque quando a gente faz, só para a gente colocar isso, né? Quando a gente faz uma pesquisa, uma coisa
simples, qualquer coisa que seja, aquilo tem que ser feito de uma forma absolutamente protocolar, né? Absolutamente certinha. O que significa isso? Que todo mundo vai se preocupar com o número de folículo, como estão os folículos, o crescimento dos folículos, porque isso tem que estar registrado super certinho, papapá. E isso traz uma, uma coisa para o serviço que é uma organização diferente, né? Isso permite que a gente, que todas as pessoas ali dentro estejam preocupadas com esse processo, né? E isso traz resultados, obviamente, porque mesmo quando não é pesquisa, se faz dessa forma. Quer dizer, o cuidado no processo como um todo é absolutamente fundamental. Mas o motivo da gente é a gente reinvestir muito, né? Tudo é reinvestido e a gente vai buscando novos aparelhos de ultrassom, novos tipos de incubadora. Recentemente nós incorporamos o Witness, né? As pessoas não sabem, mas você tem dezenas de exemplos no mundo de trocas de amostras de gametas, né, de óvulo ou de espermatozoide. Então, esse processo ele tem que ser absolutamente rigoroso dentro do laboratório, né? Porque imagina, está uma amostrinha aqui, outra amostrinha aqui das pessoas, né? Então, a possibilidade dessa troca ela é real, né? Existem casos, por exemplo, nos Estados Unidos, em que inclusive eram bebês que foram etnicamente diferentes, né? Quer dizer, um casal branco com um filho preto, ou um casal oriental com um filho branco, quer dizer, essas coisas já aconteceram no mundo dezenas de vezes. Então, essa tecnologia, que é uma forma de todas as pacientes recebem, elas têm um chipzinho delas, né? Então, de tal forma que quando a amostra dela está sendo analisada, o sistema fala, não, tá correto. Se não for daquela paciente, ele apita. Aí tem um alarme e a coisa vai. Então a gente vai agregando todas essas tecnologias, porque é isso que a gente quer. E aquele paciente que chega ao Ideia Fértil, não só está nos ouvindo, mas que ele tem um problema reprodutivo e não tem as condições financeiras para chegar lá. A gente tem um sistema também para aceitar esses pacientes, mesmo tendo baixo custo, ainda pode ser muito alto custo para muitas pessoas. E a gente tem sistemas, né, de acesso a essas pessoas, onde vão ser avaliadas, né? Então, isso que é importante, que essas tecnologias, elas não são exclusivas, né, pelo que eu entendo, só para os pacientes que vão gastar mais, que vão ter... Não, esse Witness, por exemplo, que eu saiba, até onde eu saiba, isso não gera custo para o paciente. Isso gera segurança para o paciente. Você me corrija isso mesmo. se eu estiver errado. É claro que tem situações que não são obrigatórias, nem são fundamentais, que às vezes pode ter uma agregação de custo, claro, uma plaquinha para seleção espermatozoide, essas coisas, elas existem, gente, né? E existem custos, mas elas não são fundamentais para o tratamento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita que a gente consegue ver dentro da acessibilidade ao tratamento. Mas, no contexto geral, o Ideia Fértil e a sua pessoa é empreendedora, né, Caio? Você não é só o chefe de um serviço de reprodução, né? Você, pelo seu histórico, você já foi um dos maiores serviços de endoscopia ginecológica e laparoscopia do Brasil. A Ideia Fértil, se não é o primeiro, está sempre entre os primeiros de maior volume de serviços grandiosos, né? Você faz investimentos também na sua fazenda, você não é fazenda, né? Mas você também tem azeite, você tem charcutaria, você tem restaurante e tal. Então, isso é uma coisa do sangue empreendedor, gente. Por isso que eu estou aqui. Eu nem sou de falar muito nos podcasts, porque eu sou mais entrevistador, mas aqui eu acho que eu estou fazendo parte, né, dessa Você faz parte dessa história. Faz parte dessa história e faz parte dessa conversa. Então, o que eu acho que o público talvez queira ouvir da gente, ou saber, né, primeira coisa, né, como eles chegam lá.
possível, eles conseguem. Então a gente meio que está respondendo. Ele É, é não, acessível. mas deixa eu comentar duas coisas, Valdemar. A gente, primeiro, a gente tem uma assistente social, né? Para justamente quando as pessoas têm uma limitação financeira, eles vão lá, conversam com ela dá uma série de alternativas para tentar minimizar o custo, né? Hoje a gente tem, e isso é uma coisa muito interessante, acho que as pessoas não sabem, mas no Brasil ela é proibido a comercialização de órgãos e tecidos, né? Mas eu não posso vender o rim, eu não posso vender sangue, e da mesma forma, eu não posso nem vender sêmen, nem vender óvulo, né? Então existe uma vedação legal e uma vedação do Conselho Federal de Medicina, né? Então, um dos nossos programas, justamente tentando fazer com que as pessoas que não têm acesso passem a ter, né, a gente dá uma série de descontos progressivos para as pacientes que doarem óvulo, por exemplo, né? Isso eu não conflito com a resolução, né, e nem com a legislação, porque na realidade o que ela recebe não é dinheiro. O que ela recebe é um desconto no seu tratamento para que ela possa. E se ela trouxer uma amiga, se ela traz um amigo para doar, Ela também ela vai agregando reverte em de benefícios. tal forma que ela pode fazer o tratamento dela absolutamente gratuito. E Né? você falou uma frase aqui que eu entendi perfeitamente, mas é importante para que fique fácil para vocês entenderem aí. A gente não pode vender sêmen, a gente não pode vender óvulo, né? Quando a gente fala, eu vender o meu sêmen e a Isso. mulher vender o óvulo dela, porque depois que essas células foram recebidas por uma instituição qualquer, um banco de sêmen, um banco de O óvulos, banco de sangue um banco, também. eles têm um custo que isso gera, que não é o governo que paga, claro, o banco de sangue pode, mas na parte reprodutiva, que alguém tem que pagar. Então, claro que quando o sêmen vai ser comercializado por um banco, ele pode ser vendido. Só para ficar É. claro, Não, porque é isso mesmo. a gente não pode, eu não posso pegar o meu sêmen e vender. Mas a pessoa que pegou meu sêmen, que está doado e que guardou, que passou em meio de cultura, que passou num monte de equipamento, que tal, ele Que tem pode, todo um ele pode processamento, vender isso tudo. existe um Exato. custo para esse processo todo. É. Né? Quer dizer, as pessoas. É muito difícil para as pessoas entenderem, mas existem algumas coisas que, se a gente pensa, que se a gente olhar o custo de um procedimento de fertilização, né, as pessoas não conseguem pensar que um pedacinho de plástico, né, que é o catéter de transferência, possa custar R$ 200. Né? Quer dizer, a gente pensa no plástico como um canudo que custa 10 centavos, se custar. Né? Então, obviamente, todo esse processo ele é absurdamente caro, né? Por conta dessas questões. Então, isso que você colocou está absolutamente correto. Quer dizer, o sêmen, existem bancos de sêmen que vendem o sêmen, existem bancos de óvulos que vendem óvulos. Vendem o serviço de coleta e de Isso. preparo. E é importante também entender que dentro da espécie humana, né, nós temos muitas variações de etnia, de raça, de tudo, que muitas vezes você pode ter acesso a esse sêmen, a isso de bancos internacionais. Você pode comprar um sêmen que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa, pode, como óvulos que vêm da América do Sul, da América do Norte, da Europa também. É claro que isso agrega muito custo. Por isso que as clínicas, e é o que o Caio está falando aqui, né? As clínicas tendem a reger os seus próprios bancos, porque isso facilita o acesso, diminui o custo, né? Então, quando uma pessoa vem, por exemplo, você que está aí, você está procurando tratamento reprodutivo, você tem uma irmã, uma prima que tem os critérios para uma doadora, tem menos de 30, 35 anos, na verdade os critérios são 37, mas tem uma prima, uma irmã mais jovem.
possa se enquadrar numa doadora? Ela vai ajudar muita gente. Ela vai ajudar. Então, o que a clínica faz? Ela sabe que ela vai ter um custo para retirar esses óvulos, vai ter um custo de manutenção, vai ter um custo de tudo isso. Então, claro, isso reverte. Mas reverte também no benefício para você que está trazendo essa pessoa que vai ter descontos, né? Isso é muito... não, isso permite um acesso monstruoso. Hoje, uma parte significativa dos tratamentos que a gente faz são de pacientes E isso está dentro das regras, não é uma... Porque não tem lei na reprodução, mas tem regras, né? Conselho Federal, tem Anvisa, então as regras que são determinadas, né? Que são as normatizações, elas aceitam isso. Isso é tudo muito importante entender. Não envolve nenhum dinheiro nessa transação, simplesmente a gente dá desconto nos processos de tratamento. Antigamente, Valdemar, era muito comum essas doadoras doarem metade dos seus óvulos para fazer o tratamento de outra pessoa e a outra pessoa bancava o tratamento daquela que doou os óvulos. Eu considero esse processo um processo muito difícil, no sentido de que quando você está doando metade, assim, você está diminuindo muito sua chance. Sim. Né? Porque você pega uma doadora, as doadoras nossas em geral têm 12, 14, 15 óvulos, né? Mas se você pegar e você teve 14 e 7 vão para a receptora, né? Para aquela que está pagando o tratamento, tanto a receptora quanto a doadora estão diminuindo a sua chance. Tem menos embriões. Então a gente faz um processo que é diferente. Quer dizer, o que a gente faz? É um ciclo de doação e o ciclo da paciente. Entendeu? Então, isso permite que ela mantenha as chances dela muito próximas. E até tem uma conotação, né, que eu também vejo muito isso, é que quando você faz a primeira estimulação para tirar os óvulos, vem um número X. A segunda estimulação, que é o óvulo que vai ficar para ela, né, é um X mais alguma coisa. Muitas vezes, porque o corpo já está super ativado pelo remédio. Foi recrutado, né? Muitas vezes mais então é importante entender esse tipo também de situação, né? A gente faz muito esse processo e tem dado muito certo, né? Hoje... e é importante, quer dizer, na realidade a gente está falando disso, mas as pessoas muitas vezes ficam pensando assim, mas por que vão querer óvulos doados? Bom, primeiro que a gente tem hoje cada vez mulheres querendo engravidar mais velhas, né? A gente sabe que as taxas de gestação depois dos 43 anos são muito, muito, muito baixas, né? De uma maneira geral, a gente acaba aconselhando essas mulheres de mais de 43 a receberem óvulos. Lógico que tem resistências culturais, tem um monte de coisas aí, mas a gente aconselha, elas aceitam ou não. Eu queria lembrar a você que está nos ouvindo e que segue o Fertilicast, que a gente tem um episódio só sobre óvulo doado, com todas as nuances, tudo detalhado, que isso é importante, porque a gente fala às vezes, né, e as pessoas falam, puxa, que negócio, que louco, vai ficar pegar óvulo, o filho não é da pessoa, tal. Tem um podcast só falando disso, que explica detalhadamente sobre tudo isso, né? Isso é importante. Isso é muito importante, e é muito importante porque, novamente, voltando lá no início da nossa conversa, quer dizer, eu penso em saúde sexual e reprodutiva. E se eu penso em saúde sexual e reprodutiva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a mudança de comportamento da sociedade, né? Quer dizer, a partir da década de 1960, quando a pílula entrou no mundo, né? E aí você teve uma série de coisas, chegando até o amor livre no Woodstock, essas coisas todas, fez com que a mulher, que na década de 60 era exclusivamente mãe e esposa, passasse a ser alguém que está no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, né? E engravidando cada vez mais tarde. Então, no final do século passado, engravidava-se com 20, 22, 23,
né? E mesmo que ela entrasse na menopausa com 38, não ia fazer Já tinha os diferença, porque filhos. ela já teve os filhos dela. Só que hoje ela entra na menopausa com 38 e não teve filho. Então, voltando novamente à questão da doação, é exatamente nessas mulheres. Então, essa mudança de comportamento da sociedade, ela é muito importante. E as pessoas quer dizer, quando a gente fala em preservação da fertilidade, na saúde sexual e reprodutiva, tem que lembrar que uma dupla, né, Edwards e Steptoe, que são dois ingleses, alguém tem um filme na Netflix, né, tratando sobre isso. Como é que é o nome mesmo? Bom, não lembro mais. Tá na Netflix, é o nome da enfermeira que participou com eles. Os caras ganharam o prêmio Nobel, né? O Edwards não, porque já tinha morrido e não tem prêmio Nobel póstumo, mas o Steptoe ganhou pela importância desse processo, né? E o que esse processo representa para a sociedade moderna, que não tem mais filho aos 20. Né? Isso. E permitir as condições de gravidez, né? Porque também até isso já estava atuando, né? Não estava atuando, mas já estava começando no mercado quando os homens não conseguiam, problemas masculinos não dava para fazer tratamento, né? Nada. Aí na década de 90, 93, 94 começou a injeção, o ICSI, né? E dali mudou. E todas essas tecnologias vieram e transformaram aqueles resultados pobres de reprodução de 15%, 17% para hoje 60%, 70%, como você mencionou, né? Então, é importante a gente notar que toda essa parte evolutiva da sociedade fez com que hoje, talvez a gente tenha um episódio só sobre isso, mas é importantíssimo que a mulher entenda que ela tem que preservar a fertilidade se ela quer continuar pensando em postergar a gestação. Porque você falou da pílula, né? Mas a pílula trabalha com uma eficácia da década de 60. Permite a mulher não engravidar ou engravidar quando ela quiser mais tarde, mas ela tem 99 para mais de eficácia. A gente congelar óvulos, a gente ainda não está nessa eficácia. Então a gente preserva a fertilidade, mas a gente ainda não garante. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, né? Porque... mas o que eu acho que é bacana pensar em saúde sexual e reprodutiva é que isso é um processo, né? E que acompanhou esse processo de mudança da sociedade, né? De mudança, de evolução da sociedade, evolução, como queira se chamar, mas em que a mulher não engravida mais aos 20, ela vai engravidar depois... Pega as nossas médicas, né? Elas vão engravidar tudo com 36, 37, 38, 40, né? Depois de fazer sua especialização, o seu processo todo. E isso está acontecendo na sociedade como um todo, né? Você pega uma executiva que está começando lá na sua carreira, ela vira e fala, não, uma gravidez agora não. Eu brinco que em algum momento os pais vão ter que pagar o processo de congelamento dos óvulos das suas filhas para que elas, porque 23, 24 anos não têm ainda condições financeiras de bancar o processo, mas é um presente que os pais têm que dar para suas filhas. Talvez. E se a gente pensar com a mudança também do perfil da família, né? Porque aquele perfil homem, mulher e filho, ele começou a diminuir esse perfil já na mudança do século, e de lá para cá a gente vê um perfil de um homem vindo fazer uma produção independente, né? A gente vê o perfil diário de atendimento dos casais homoafetivos e que precisam das tecnologias, não tem mais como fugir, né? Então isso é importante. Eu acho que isso que você citou exatamente, mesmo esse perfil, e mesmo quando tem a mudança de gênero, quando a decisão da mudança de gênero ela é muito difícil, e é muito num período que a pessoa não tem a prioridade de formar família. Se a gente pegar essa pessoa que teve essa zona de mudança da sua vida, ela só vai pensar em formar uma família, mas eu acho que é de 15 a 20 anos depois desse período. Então, se ela
fez essa mudança com 18, 19, 20 anos, a gente está E falando não, de e não 40 congelou, anos e não exatamente. congelou. Ela vai, com 40 anos, é que ela vai pensar em formar uma família, 35, 40 anos formar uma família, e ela precisava ter congelado e não era Não prioridade era naquele prioridade, e momento, né? pior do que isso, muitas vezes os próprios médicos não falam. É. Né? Quer dizer, a gente está falando numa questão de mudança de sexo, mas vale também para a questão oncológica, né? Muitas vezes o próprio oncologista não lembra que tem que fazer a preservação. Porque você pega, por exemplo, uma menina que vai fazer, menino, vai fazer transplante de medula para tratamento de leucemias e linfomas, ela vai ficar em 95% das vezes inférteis. Né? Então, obviamente que quando for fazer o tratamento dessas pessoas, você tem que lembrar, o oncologista tem que lembrar, porque a família também não está nem pensando, né? Porque ela está desesperada na ideia da sobrevivência dos filhos. Mas a gente tem que lembrar, por outro lado, que a grande maioria dessas pessoas sobrevivem hoje em dia. Sim. Né? E vão querer procriar, e E vão vão querer ter querer família e procriar. tudo. Então, e você tocou num outro ponto, Valdemar, que eu acho que é muito importante, quer dizer, hoje em dia, com a maior liberdade das pessoas, né, as uniões homoafetivas têm aumentado. Né? E essas pessoas também querem formar suas famílias. Né? E aí a gente volta na ideia do congelamento de gametas, né? de sêmen e de óvulos, porque, obviamente, 2 homens não têm o óvulo, ou 2 mulheres não têm o sêmen. Né? Então, os bancos de sêmen e de óvulos são absolutamente fundamentais quando a gente pensa nesses Isso que eu tô casais vendo aqui. e na formação dessas famílias. Né? É muito interessante, eu acho que a gente pegou... Eu costumo brincar com uma história em 1990, né? Pela primeira vez chegaram ao consultório 2 mulheres. Né? 1990, nós estamos falando de 25 anos atrás, né? Quase 26. 35. Não, 35 anos atrás, é isso mesmo. E aí chegaram as 2 e falaram, nós queremos ter filho. E foi a primeira vez que eu me defrontei com isso, e a minha cabeça também não estava preparada, né, para aquela conversa. Eu falei para elas assim, depois eu acabei fazendo, mas eu falei para elas assim, olha, vamos fazer uma coisa, como é que vocês vão fazer na escola das crianças? Né? Falando 1990, vamos frisar Cabeça, é novamente. importante falar que a cabeça A era assim. cabeça Né? era outra. Como é que vocês vão fazer na escola das crianças? Vocês vão se apresentar como eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu sou o pai? Como é que vai ser esse negócio? Porque mesmo que você pesquisasse na literatura, não tinha nada disso. Ninguém falando nisso. Bom, elas foram conversar com a terapeuta delas, fizeram um monte de coisa, e depois voltaram e falaram, Caio, vamos fazer, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer. Não tem problema. Tiveram seus filhos e tal. Foi muito bacana, mas foi uma experiência, naquela época, muito diferente. Né? E aí, obviamente, como eu sempre tive essa ideia da saúde sexual e reprodutiva, dos direitos reprodutivos, né? Porque isso... E as pessoas esquecem, Valdemar, isso está na Declaração dos Direitos do Homem, lá logo no pós-guerra, quando a ONU foi fundada. Né? Essa discussão, a primeira aba do site da Organização Mundial de Saúde é direitos reprodutivos. Então, a gente tem que falar muito sobre direito reprodutivo. Reprodução humana é um pedaço dessa história do direito reprodutivo. Legal. Gente, olha, é um passo rápido, né? A gente já está chegando aqui no final do podcast. Eu cada vez mais eu percebo que assim os assuntos são empolgantes, mas eu entendo que a gente tem um nível de atenção todo mundo, né? Para poder prestar atenção. Mas o que eu acho que a gente tem com esse podcast é o entendimento de que a reprodução e os direitos reprodutivos, eles são acessíveis, eles são planejáveis, vocês
conseguem uma forma de chegar lá. Quantas oportunidades, quantas formas foram ditas aqui de doação, de ajuda, de tratamentos, assistente social que vai avaliar. Então, são muitas formas. Você não precisa, muitas vezes, pensar, é um serviço particular, eu não consigo pagar. Não, vai entender, porque isso é importante, porque isso é acessível. Claro, tem a nossa clínica, existem outras clínicas, existem os serviços públicos. A gente aqui está falando especificamente porque hoje é um podcast para a gente contar essa possibilidade de acessibilidade, mantendo qualidade e tendo tecnologia. Como que se faz isso, né? Qual que é a fórmula mágica aí que o Caio conseguiu fazer. Mas eu acho que o importante é a gente entender que existe acesso, que a gente não pode deixar de pensar nisso. Caio, eu queria te agradecer muito, eu queria que você falasse uma mensagem final. A gente está falando para os pacientes, né, para as pessoas que têm curiosidade de entender um pouquinho sobre isso, uma mensagem final do que é. Pode fazer propaganda muito, aqui é tudo liberado. Eu sempre disse que aqui a pessoa vem da clínica dela, pode falar da clínica dela, não tem problema, porque eu quero a informação. Para mim o importante é que nutra de informação as pessoas, né? Então, eu queria te agradecer muito mesmo pela presença, eu fico muito honrado de estar aqui hoje falando com você, fico feliz de estar com você aqui no meu podcast. Eu quis esperar para chamar, porque eu acho que eu tinha muito para desenvolver em relação a como estar aqui do outro lado da mesa, como ser entrevistador. Hoje foi um desafio para mim, porque geralmente eu sou entrevistador, eu fico fazendo perguntas e tal, e aqui a gente não, está batendo um papo muito descontraído sobre o que é importante para quem está lá nos ouvindo, né? Então, se você puder falar para aquela câmera ali, dar uma mensagem e passar pela sua cabeça do que é importante, o que o Ideia Fértil pode proporcionar também para as pessoas. Valdemar, não, muito mais do que falar do Ideia Fértil. Eu acho que o mais importante é essa história da gente colocar na cabeça de que a saúde sexual reprodutiva é uma parte absolutamente fundamental do ser humano, né? E os pais têm obrigação de pensar nisso com os seus filhos, né? Tem obrigação de orientar, tem obrigação de ajudá-los, tem que pensar. Então, essa ideia, né? A saúde sexual e reprodutiva, ela é tão importante quanto eu vacinar o meu filho de sarampo, né? É uma parte significativa da vida das pessoas, né? E eu acho que ela é sempre relegada a um segundo plano, porque não mata, né? Então, não ter filho não mata ninguém. Então, essa é a história. Eu acho que todo mundo, porque não mata mais ou menos, porque a infelicidade, o sofrimento das pessoas que tentam engravidar e não conseguem é absolutamente monstruosa. Okay, pelo menos a gente não falou disso, mas esse é um outro tema, né? Eu tenho diversos alunos e algumas teses sobre o estresse do tratamento, sobre todo esse processo. Então, é um assunto que daria para a gente ficar aqui mais um tempão. Eu não vou continuar, mas a ideia é a saúde sexual e reprodutiva das pessoas. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Esse foi mais um FertiliCast. Eu acho que é extremamente importante que vocês entendam que esse programa é para divulgar e para trazer informações com credibilidade. É extremamente importante a divulgação do FertiliCast, então nós estamos em todas as plataformas de streaming, nós estamos com as informações aqui embaixo no vídeo também para quem não pegou. Se está só ouvindo, entra depois na bio do FertiliCast, curte